O Irã está enfrentando o momento mais perigoso de sua história. O que está acontecendo agora na região já é uma escalada que vai abalar toda a estrutura de poder do Oriente Médio. Agora todos os estados do Golfo estão envolvidos e, com a morte de Khamenei, a principal liderança e quase toda a elite do Irã foram eliminadas. Mas enquanto o mundo atualmente observa principalmente a incrível destruição em todos os países, um cenário ainda mais dramático ameaça se desenrolar em Teherã, a desintegração do próprio Irã. Pois a guerra não apenas enfraquece o regime, mas também libera forças que foram reprimidas por muito tempo. Reza Pahlavi, o filho do último Shah, fala do exílio sobre um novo começo democrático e sobre um Irã livre. Com isso, ele recebe mais atenção no Ocidente e apoio de parte da diáspora. No entanto, atualmente, poucos especialistas consideram uma transição pacífica realista. Nem a Guarda Revolucionária vai entregar o poder pacificamente, nem Trump vai iniciar uma invasão total para estabilizar o país. Há alertas de guerra civil caso parte do exército iraniano mude de lado, já que a situação está tensa há algum tempo. Muitos grupos do Estado multinacional não desejam um novo Estado centralizado, mas sim seus próprios países. Agora, talvez tenham a oportunidade certa para isso. Curdos no oeste, baluches no sudeste, azerbaijanos no norte e árabes na rica região petrolífera do Cuzistão veem esta como sua chance. Muitos deles exigiram autonomia durante décadas e foram oprimidos, agora já ameaçam pegar em armas. Eles recebem apoio externo, como dos estados do Golfo e Turquia. Precisamos analisar esse tema com atenção. Por que o Irã agora corre risco de guerra civil? Quais seriam as consequências para a região e a Europa? Que grupos já buscam independência? Qual o papel da Turquia, Azerbaijão e Paquistão? E como tudo isso pode acabar? Afinal, todas essas questões interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. O Irã, ou melhor, o antigo Império Persa sempre foi um estado multinacional, com diversas etnias e grupos. No século XX, Reza Shah Pahlavi tentou transformar essa estrutura multinacional em um moderno estado centralizado. Sua estratégia era clara: unificação através da iranização. Línguas minoritárias foram excluídas das escolas, movimentos regionais reprimidos e estruturas tribais desfeitas. Seu filho continuou esse caminho até que, em 1979, a Revolução Islâmica derrubou o sistema político, tornando tudo ainda pior. Muitas minorias, como curdos e baluches, esperavam na época por mais participação. Mas o novo Estado teocrático islâmico centralizou ainda mais o poder e foi ainda mais inflexível politicamente em relação às identidades regionais. As demandas por autonomia passaram a ser vistas não só como separatistas, mas também como ameaça à ordem religiosa. O Irã permaneceu como Estado, mas sem unidade real, gerando constante agitação nos bastidores. Quem são esses grupos étnicos do Irã, quais seus objetivos e até que ponto têm apoio externo? Antes de analisar as minorias, precisamos entender o centro de poder, os persas. Cerca de metade da população do Irã se identifica etnicamente com eles, mas sua influência vai muito além de sua participação demográfica. Há séculos, eles constituem a elite política, econômica e cultural do país. E o idioma oficial, o Farsi, é persa. Toda a administração funciona completamente em persa. A narrativa histórica nacional do antigo império à nação moderna é essencialmente persa. Além disso, as cidades mais importantes do país estão localizadas no núcleo persa. Teherã como centro do poder político, Isfahan como coração cultural e Shiraz como símbolo do passado imperial. Aqui estão ministérios, universidades, produção da mídia e administração do capital. A liderança militar, sobretudo a Guarda Revolucionária, também é recrutada desse meio. Porém, quanto mais os persas controlavam o centro, maior era o desejo de independência nas regiões periféricas. Assim, chegamos ao maior grupo minoritário. Os azerbajanos, ou azeris, são o maior grupo étnico minoritário do Irã, com cerca de 15 a 20 milhões de pessoas, superando a população do estado independente do Azerbaijão ao norte da fronteira. Embora muitos azeris estejam bem integrados e ocupem cargos importantes no Estado iraniano, muitos se sentem cultural e linguisticamente oprimidos por Teherã. O idioma azerbaijano não pode ser ensinado nas escolas e sua mídia é fortemente restrita. Nos últimos anos, o nacionalismo aumentou, especialmente entre jovens azerbaijanos, influenciados pela confiança da República do Azerbaijão e pela forte parceria com a Turquia. Nas redes sociais, já circulam mapas de um chamado Grande Azerbaijão, que inclui o norte do Irã. Turquia e Azerbaijão já praticam há tempos o panturanismo, buscando unir povos de língua turca cultural e politicamente. O Azerbaijão mantém relação próxima com Israel, de onde vem cerca de 60% das armas importadas como drones, mísseis e sistemas de defesa aérea. Israel utiliza o Azerbaijão como posto avançado estratégico na fronteira norte do Irã, por isso a situação em Baku foi acompanhada com grande expectativa. E nessa mesma região vive também o terceiro maior grupo étnico do Irã, os curdos.
Eles sonham há décadas com um Kurdistão independente. Muitos curdos iranianos não se identificam com o Estado central, seja religiosa, linguística ou historicamente. Eles têm uma longa história de resistência. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, proclamaram sua própria república em Mahabad, que durou só 11 meses. E desde a Revolução Islâmica, houve repetidos levantes, conflitos armados e repressão brutal. Se o regime em Teherã seguir instável, eles provavelmente buscarão um Estado próprio, mas a Turquia certamente vai querer opinar. Isso mostra que o caos pode aumentar se a Turquia intervier na guerra. A região da terceira maior minoria já está bem caótica. Os baluches vivem no extremo sudeste do Irã, principalmente na província de Sistão e Baluchistão, uma das regiões mais pobres, isoladas e instáveis do país. Com cerca de 2 milhões de pessoas, são menores que curdos ou azerbaijanos, mas politicamente tão importantes. Além de etnicamente, são religiosamente diferentes. A maioria dos baluches é sunita e, por isso, há muito tempo são duplamente suspeitos pelo regime xiita de Teherã. A região faz fronteira direta com Paquistão e Afeganistão, o que a torna explosiva. O Baluchistão se divide entre 3 países e muitos baluchis se consideram parte de um povo maior que cruza fronteiras. Esse caráter transnacional levou ao surgimento de grupos armados que lutam contra o Estado iraniano e realizam ataques frequentes a militares e trabalhadores. A instabilidade vai além da fronteira do Irã. No Paquistão, separatistas baluches promovem há décadas ataques à infraestrutura, militares e autoridades. Eles também pedem cada vez mais um Estado próprio. Por isso, Islamabad teme que um colapso da ordem na parte iraniana possa intensificar ainda mais o próprio conflito e fortalecer a solidariedade transfronteiriça entre os rebeldes. E a região já está tensa, pois dias antes da nova guerra com o Irã também começou um conflito entre Paquistão e Afeganistão. Situação igualmente delicada ocorre em outra região do Irã. No sudoeste rico em petróleo, bem na fronteira com o Iraque, vive a minoria árabe, mais precisamente os árabes ahwazes. Eles são poucos na população, mas vivem no centro da indústria petrolífera iraniana, onde mais dói. Muitos também se sentem oprimidos pelo Estado persa há décadas. Repetidamente ocorreram protestos, distúrbios e ocasionalmente até ataques armados, por exemplo, contra infraestrutura ou forças de segurança. Certos grupos pedem a independência de Ahvaz, com apoio de exilados no Iraque e supostamente da Arábia Saudita e outros países do Golfo. Neste momento, o Irã está em conflito com esses países, tornando possível uma intervenção externa. E além desses 5 grandes grupos, ainda existem outras etnias menores, das quais principalmente 2 desempenham um papel importante: os turcomenos, no nordeste, e os lures, no oeste do país. Ambos possuem raízes históricas em suas regiões, falam línguas próprias e mantêm identidades locais fortes. Apesar de não buscarem independência, ainda são vistos como focos de instabilidade, especialmente se houver colapso do Estado ou guerra civil. A lealdade desses grupos costuma ser mais com a região do que com o Estado iraniano, mostrando fissuras profundas no Irã. Enquanto muitos no Ocidente aguardam mudança de regime, isso pode gerar conflito maior. Especialistas já comparam com a Iugoslávia nos anos 90. Um Estado multinacional colapsa, grupos rivais declaram independência, e ao invés de paz, surgem guerras civis, disputas e expulsões. Ao mesmo tempo, já há distúrbios na sociedade persa majoritária. A maioria dos protestos ao regime veio da classe média de Teherã, como comerciantes do Grande Bazar e universitários. Especialistas em Oriente Médio avaliam que, com o avanço da guerra, setores do exército iraniano podem apoiar manifestantes, o que pode gerar uma guerra civil e milhões de refugiados. Tudo isso são apenas alguns cenários possíveis. Acho difícil prever como a situação vai se desenvolver agora. Mas eu queria analisar aqui o cenário de desintegração que tem sido muito esboçado atualmente na mídia, sendo que parece que nem mesmo Trump tem um plano real para o futuro do país. Mas o que vocês acham? Como pode ser o futuro do Irã agora? E será que realmente alguns grupos vão declarar sua independência? Escrevam aí nos comentários. Se vocês também têm interesse em saber por que estão acontecendo distúrbios justamente na França, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!